Olá, Hoje, 23/4/2015, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT da 18ª Região, o servidor Marcelo Marques de Matos, diretor da Secretaria da Corregedoria Geral. Bom dia, doutor Marcelo. bom dia. Em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em 28 de fevereiro de 1966, na cidade de Brasília. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meus pais são oriundos de Minas Gerais. Minha família, praticamente toda, é mineira. Até meu irmão mais velho nasceu em Belo Horizonte. Meus pais nasceram na cidade de Divinópolis, uma cidade do oeste de Minas. E hoje, boa parte da família do meu pai mora em Belo Horizonte e da minha mãe nessa cidade de Divinópolis. Quantos irmãos você tem? Qual a ordem sua na família? Eu sou o irmão do meio. Eu tenho um irmão mais velho e tenho um irmão mais novo. Eu sou o irmão do meio, somos 3. Que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? É uma memória de muita diversão, de muita brincadeira de rua, coisas que não existem mais. Eu passei boa parte da minha infância vivendo com a minha família no interior, né? Passava sempre férias no interior, muitos primos, muitos amigos no interior. Então foi uma infância, digamos assim, bem vivida, de muita diversão, coisa que infelizmente não se vê mais nos tempos de hoje. Quando criança, adolescente, qual profissão aspirava a exercer ao tornar-se adulto? Como toda criança que sempre brincou muito na rua, né? E eu que sempre gostei muito de jogar futebol, eu quando criança sempre pensei que eu seria um jogador de futebol. Ou alternativamente, queria ser policial, que eu acho que é o sonho ainda de muita criança, né? Então eu tinha essas duas aspirações. Conte-nos, por favor, como foi sua trajetória estudantil. Eu nasci em Brasília, em 66, uma cidade, a capital recém-criada, de forma que naquela época, em Brasília, o que existia mais eram escolas públicas, e boas escolas públicas. Então, o meu ensino fundamental, da primeira à quarta série, foi feita numa escola pública. Da quinta à oitava série, eu estudei no Colégio Marista, um colégio conhecido, bastante conhecido aqui na região. Fiz o segundo grau no Colégio Objetivo e entrei na Faculdade de Direito quando eu tinha 16 anos, no CEUB, Centro de Ensino Unificado de Brasília. Como o senhor se interessou pelo ramo do direito? Acabou sendo por influência dos meus pais, seguindo os passos dos meus pais. Meu pai foi um servidor pioneiro da Justiça do Trabalho na capital federal, chegou em Brasília com a cidade recém-instalada e trabalhou a vida inteira na Justiça do Trabalho. Sempre ouvi dele muitas histórias interessantes sobre a criação da Justiça do Trabalho na capital federal e acabou sendo consequência da minha formação, seguir os passos dos meus pais mesmo. Quais planos o senhor tinha em mente para o seu futuro profissional ao deixar a faculdade? Eu já sabia que eu queria atuar no ramo do direito. Eu me formei em direito e ingressei no tribunal quando eu tinha 18 anos, ainda cursava a faculdade, né, mas já sabia que eu queria atuar nesse ramo. A justiça trabalhista sempre me atraiu pelas histórias que eu sempre ouvi do meu pai, pela eficiência da justiça, pela celeridade. Enfim, eu sempre tinha em mente que a justiça do trabalho é uma justiça que resolve rápido, que ela mostra resultados. Então eu sempre tive a intenção de trabalhar na justiça do trabalho. Evidentemente que pensei em alguns momentos exercer advocacia, por influência até de alguns amigos, mas acabei cedendo a paixão mesmo que sempre tomou conta de mim e dos meus familiares com a justiça do trabalho. Marcelo Marques, em entrevistas anteriores, percebeu-se que no início, quando o estado de Goiás era jurisdicionado à terceira região, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos como caneta, papel, etc. O senhor confirma isso? E pergunto mais, houve melhoras para as JCJs localizadas no estado de Goiás quando da instalação da 10ª região em Brasília? Havia sim muita
precariedade naquela época. Eu não cheguei a trabalhar no estado de Goiás quando pertencia à terceira região. Meu pai sim trabalhou, mas eu trabalhei no estado de Goiás quando pertencia à 10ª região. E eu digo a você uma coisa, quanto mais próximo se está da sede de um tribunal, melhores são as condições de trabalho, não tem dúvida. A época da instalação da Justiça do Trabalho no estado de Goiás e até na capital federal, quando ainda pertenciam à terceira região da Justiça do Trabalho, a precariedade era enorme, devido à ausência de funcionários, às dificuldades de logística no envio de equipamentos, de materiais de consumo. Eu me recordo das histórias de meu pai, de que a Justiça do Trabalho, quando foi instalada na capital federal, funcionava num local cedido do Ministério do Trabalho, no segundo andar do Ministério do Trabalho, um local bastante precário, e que não atendia a grande demanda trabalhista na época, né, já que existiam na época aí muitos operários, né, da construção de Brasília, então era uma situação muito precária. À medida que o estado de Goiás passou a integrar a 10ª região, mais próximo da sede do tribunal, as coisas melhoraram. Mas ainda não era o ideal. Eu trabalhei na Junta de Conciliação e Julgamento de Itumbiara, quando pertencia à 10ª região, e ainda tínhamos uma dificuldade de contato com a administração devido à distância. Então, naquela época, muitas coisas tinham que ser resolvidas internamente, né, em conjunto com o juiz-presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, e a gente não tinha o total apoio da administração como nós temos hoje. Então é aquilo que eu te disse no início, quanto mais próximo se está da sede de um tribunal, melhores são as condições de trabalho. O TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. O senhor se recorda daquele momento? Poderia falar quem foram os personagens principais? Me recordo bem. Eu era diretor da Junta de Conciliação e Julgamento de Itumbiara, e a juíza-presidente era a juíza Dora Maria da Costa, hoje ministra do TST, e nós comparecemos essa data festiva aqui em novembro de 1990 para a inauguração do nosso tribunal. Eu me lembro que foi uma data bastante comemorada por todos aqueles que se empenharam na instalação do tribunal e também pela comunidade jurídica do estado de Goiás, que já reclamavam há bastante tempo pela existência de um TRT aqui no estado de Goiás. E eu me lembro perfeitamente da inauguração, dos desembargadores que lutaram por isso, o desembargador Luiz Francisco Guedes Amorim, o primeiro presidente, o desembargador instalador, que foi o desembargador Maldonado, desses personagens que inclusive muitos egressos da 10ª região, como o desembargador Platão, que até hoje aí está, desembargador Sebastião Renato, de Paiva. Me lembro que foi uma festa mesmo aqui no estado de Goiás, uma presença maciça da comunidade jurídica e todos assim bastante satisfeitos com esse sonho realizado. Marcelo Marques, como foi a reação da sociedade goiana à criação e implantação da Justiça do Trabalho no estado de Goiás? Foi a melhor possível. Como eu te disse anteriormente, foi a realização de um sonho, né? Não é difícil a gente imaginar a dificuldade que tinha o trabalhador, mesmo os advogados, em ter que se deslocar às vezes até a capital federal para acompanhar um recurso e as poucas juntas de conciliação e julgamento instaladas no estado que estava em crescimento, né, as distâncias percorridas pelo trabalhador eram enormes, assim, a Justiça do Trabalho estava muito distante do trabalhador naquela época. Então, todos sabiam que a criação de um tribunal aqui ia encurtar essa distância, ia melhorar o atendimento do trabalhador, dos advogados, e tinha tudo para se tornar uma justiça mais célere, como hoje é a Justiça do Trabalho. Então foi uma data bastante comemorada mesmo pela comunidade. Na sua opinião, quais as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso regional? As dificuldades eram muitas. O tribunal carecia de funcionários, né? A lei que criou o tribunal criou com poucos funcionários, o tribunal tinha uma necessidade de expansão pelo estado de Goiás para aproximar a justiça do trabalhador. Tínhamos dificuldades de instalações físicas, até mesmo para o tribunal, né, o que dirá para as juntas de conciliação e julgamento que a administração pretendia criar pelo interior do estado. Mas era um começo, todos sabiam que seriam assim, por mais precárias que eram as condições de trabalho, elas eram melhores do que quando pertencia à 10ª região e especialmente à terceira região. Era um tribunal novo, em expansão. Todos sabiam que a gente ia enfrentar essa dificuldade,
mas foi feito com sucesso, devagar. As dificuldades eram esperadas, aos poucos nós fomos nos consolidando com uma justiça séria, tivemos um orçamento melhorado e as coisas foram acontecendo até chegar ao ponto que estamos hoje. Por favor, faça um paralelo entre o nosso TRT de hoje e o da década de 90. O que mudou e o que permaneceu? Como eu te disse, a Justiça do Trabalho hoje no estado de Goiás está consolidada e o nosso tribunal já assumiu até mesmo o posto de um dos melhores tribunais do país, não só na área trabalhista, mas como um todo, dentro do Poder Judiciário. Isso foi graças ao empenho dos administradores, dos magistrados, dos servidores, que sempre vestiram a camisa na 18ª região. Aqui existe essa particularidade, não que não exista em outros estados, mas aqui nós sabemos o esforço de todo mundo para que o nosso tribunal fosse um tribunal célere e eficiente, como é hoje, e nós conseguimos aplicar bem os recursos, com comprometimento de magistrados e servidores e com os recursos constantes do orçamento, que foram sempre muito bem empregados pelos administradores, nós conseguimos expandir a Justiça do Trabalho pelo Estado. Em pouco tempo, todo o Estado de Goiás estava acobertado pela Justiça do Trabalho, qualquer município pertencia à sede de uma vara do trabalho, o trabalhador ficou bem mais próximo da Justiça do Trabalho, e os resultados foram esses: satisfação da sociedade, uma justiça mais célere, uma justiça mais eficiente. Temos ainda algumas carências, evidentemente que nem tudo está perfeito, a gente sempre busca melhoria, porque quem quer estar no topo realmente tem que estar sempre buscando melhorar, não pode se acomodar, mas a diferença entre a instalação do tribunal e o dia de hoje é perfeitamente visível. Nós começamos o tribunal aqui com pouquíssimas varas, hoje nós temos 48 varas de trabalho, mais 2 postos avançados, temos a pretensão de expandir mais pelo estado de Goiás. Então, eu acho que a Justiça do Trabalho se consolidou aqui no estado de Goiás como uma justiça célere e eficiente. Doutor Marcelo, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Eu acho que a Constituição de 1988 foi um divisor de águas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com juízes classistas e com os antigos vogais, que antes da Constituição de 88. Eu já trabalhava em Brasília, com a atuação desses vogais, trabalhei na Junta de Conciliação e Julgamento de Itumbiara, já com a presença dos juízes classistas, e posso afirmar da importância deles, especialmente no interior do Estado, na pacificação dos conflitos trabalhistas, porque, efetivamente, eles eram bastante conhecidos no meio empresarial e entre os empregados, cada um dentro da sua representação paritária. E era muito importante na celebração de acordos. Eu me lembro muito bem que eles atuavam, inclusive, fora da sala de audiência, conversando com os empregados, com os empregadores, e entabulavam muito acordo antes mesmo da audiência acontecer. E eu acho que depois da Constituição de 1988, isso foi um pouco prejudicado. Como eles passaram a ser chamados de juízes classistas, eu acho que o foco mudou um pouco. Então eu acho que houve uma certa preocupação da categoria mais em se considerar como um juiz, como um magistrado, do que atuar como um vogal, como um pacificador de conflitos. Eu acho que isso foi determinante para a extinção dessa representação classista. Em 1990, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça do trabalho. Fale-nos, por favor, sobre aquele momento. Foi um momento triste. Na realidade, aquilo se resume a uma certa revolta da classe empresarial, capitaneada pelo então senador Antônio Carlos Magalhães, contra a Justiça do Trabalho. Isso porque a Justiça do Trabalho, devido à sua eficiência e celeridade, passou a incomodar aqueles que lesavam direitos dos trabalhadores. É uma justiça rápida, uma justiça que dá uma resposta rápida para a sociedade. E grande parte do empresariado não estava acostumado com isso. Estava acostumado, às vezes, com a demora da justiça comum, em que uma reclamação trabalhista não dava em nada ou demorava muito a acontecer. E a eficiência da Justiça do Trabalho fez com que atingisse
em muitos casos, o poder econômico desses grandes empresários. Então, eu acho que a revolta foi isso. Mas, percebendo esse intuito e sabendo da eficiência, da celeridade da Justiça do Trabalho, evidentemente que todos se uniram contra isso. Juízes, servidores, Ministério Público, sindicatos, que saberiam que a Justiça do Trabalho, já de antemão saberiam que ela não poderia deixar de existir. Vez que até hoje, infelizmente no Brasil, nós temos aí notícia de trabalho escravo. Então é algo inimaginável que a Justiça do Trabalho hoje possa ser colocada para escanteio dentro desse cenário nacional e do cenário que a gente vive. Ela é muito importante para o país em que a gente vive. Especificamente a 18ª região, como foi a reação dos servidores aqui? Houve manifestações? Houve bastante, eu me lembro muito bem que a saudosa desembargadora Yalba Luza era presidente do tribunal e ela lutou realmente uma guerreira contra este atentado contra a Justiça do Trabalho. Me lembro que ela convocou servidores, advogados, juízes, arrumou ônibus para todo mundo se deslocar até Brasília. Ela foi uma defensora ferrenha da Justiça do Trabalho, reconhecidamente aqui em todo o estado de Goiás, mas ela não atuou sozinha. Todos os tribunais se manifestaram, do Brasil inteiro, ajudados por sindicatos, Ministério Público, como já disse, advogados. Um número de pessoas que lutou contra isso foi infinitamente maior daqueles que desejavam o fim da Justiça do Trabalho. Portanto, eu acho que isso, assim que nasceu, já foi extirpada essa ideia a nível nacional. Considerando o panorama do século XXI, na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que esta corte ainda terá pela frente? A Justiça do Trabalho, ela muda muito de acordo com a economia nacional, influenciada até mesmo pela economia mundial. Nós vivemos um momento de instabilidade. Podemos dizer até que vivemos uma certa crise. E a Justiça do Trabalho funciona assim: quanto maior a crise, mais empresas fecham, mais demissões ocorrem e aumenta sempre a nossa demanda processual. Quando a economia está estável, estabiliza-se também a demanda processual. É assim que funciona a Justiça do Trabalho. Nós vivemos um momento de incerteza, mas de um aumento crescente da demanda processual. Isso é histórico no nosso tribunal, desde a sua criação. Me recordo que nos últimos 10 anos nós tivemos aí praticamente triplicada a demanda processual que na 18ª região. E assim vai ser sempre. O nosso desafio é manter essa eficácia da justiça, essa celeridade, porque aumento da demanda processual está sempre a exigir um aumento na estrutura do tribunal, em termos de quadro de magistrados, de servidores, de estrutura física, mas a gente sempre teve bons gestores no tribunal. A gente sempre conseguiu expandir, acompanhar as necessidades de crescimento e expansão da Justiça do Trabalho. Então o nosso desafio é esse, é manter, diante dessa instabilidade que vive o país economicamente, até uma instabilidade mundial, digamos assim, é manter a Justiça do Trabalho como uma justiça eficiente e célere. Marcelo Marques, o senhor sempre ocupou cargos de grande relevância no judiciário trabalhista, tanto nesse tribunal quanto no TST e CSJT. Conhecendo a fundo os trâmites na área administrativa e atualmente exercendo a função de diretor de secretaria da Corregedoria Regional de um tribunal em plena expansão, diga-nos o quanto suas experiências anteriores auxiliam na consolidação das metas propostas. Eu tive o privilégio e a honra de trabalhar nas 3 instâncias da Justiça do Trabalho. Trabalhei em Junta de Conciliação e Julgamento, depois Vara do Trabalho, na primeira instância. Trabalhei por diversas vezes no Tribunal Regional do Trabalho, como você bem pontuou, e tive o privilégio de trabalhar também no Tribunal Superior do Trabalho, em 2 oportunidades, em 2 frentes. Primeiro, na atividade fim, como assessor da ministra Dora, a qual sempre acompanhei desde a Junta de Conciliação e Julgamento de Itumbiara, e trabalhei também na atividade meio, na área administrativa, no Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Evidentemente que essas experiências agregam valores consideráveis na carreira de qualquer profissional, mas eu me recordo que quando passei pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eu tinha uma visão muito importante da Justiça do Trabalho, uma visão macro da Justiça do Trabalho, porque até então
a gente enxergava praticamente somente o nosso tribunal. E trabalhando num órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, a gente pode ver, do ponto de vista administrativo, as disparidades, as diferenças entre os tribunais, inclusive em termos de grandeza, de demanda processual, as diferenças orçamentárias, né, o que pode ser feito, o que um tribunal faz de bom e o outro não faz. Trabalhando na atividade fim, como assessor da ministra, eu pude ver a importância e a responsabilidade que o cargo exige, né, na confecção de minutas de votos que podem pôr fim à discussão no processo, inclusive firmar jurisprudência acerca do tema a nível nacional. Então foi uma experiência bastante valiosa. Eu carrego essa experiência e tento disseminá-la aqui hoje no nosso tribunal. Como está sendo desenvolvido o trabalho de correção e o acompanhamento do vitaliciamento dos novos juízes? Nós evoluímos bastante aqui na atividade correcional, né? Nosso tribunal, já há pelo menos 4 anos, deixou de ter processos físicos. Nossos processos hoje são digitais. Nós temos um sistema eficiente de controle de processos, de forma que hoje a Corregedoria pode realizar a inspeção de processos de forma virtual, dispensando aquela análise in loco nas unidades inspecionadas. Isso facilita muito o trabalho correcional, a amostragem de processos é muito maior e o trabalho se tornou, sem dúvida, mais eficiente nesse sentido. Agora, no que respeita a processo de vitaliciamento, o nosso tribunal segue fielmente o ato conjunto editado pela ENAMAT e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que foi materializado aqui através da Resolução Administrativa 65, e é um procedimento bastante criterioso. O magistrado que está em procedimento de vitaliciamento é permanentemente acompanhado, trimestralmente avaliado pela Comissão de Vitaliciamentos formada aqui no nosso tribunal, e eu posso garantir que hoje o magistrado que merecer a aprovação do tribunal pleno no seu período de vitaliciamento é um magistrado totalmente preparado para exercer a magistratura trabalhista. Marcelo Marques, a Corregedoria foi muito elogiada pelo TST na correção de março deste ano. Qual a importância dos trabalhos realizados por esta secretaria? A Corregedoria, ela, antes de mais nada, trabalha no intuito de orientar as unidades de primeiro grau de jurisdição. Ela tem, assim, digamos assim, um viés pedagógico. Ela atua em parceria com o primeiro grau. Evidentemente, por ser Corregedoria, também tem um lado disciplinar, mas isso é utilizado como último plano, como último recurso. A Corregedoria sempre conseguiu atuar em parceria com todos os juízes e servidores no primeiro grau, sempre colhendo frutos, né? Colhendo boas práticas nas varas do trabalho, procurando disseminá-las nas demais varas. O trabalho principal é esse, é de manter a regularidade, até mesmo porque nós nunca tivemos aqui notícia no nosso tribunal de magistrados desidiosos, nem servidores desidiosos, todos são bastante comprometidos e facilitam bastante a atividade correcional. Então, esse trabalho hoje é bastante facilitado aqui no nosso tribunal pela colaboração de todos, né? E a Corregedoria acaba sendo um órgão nem tanto fiscalizador, mas, como eu disse no início, um órgão orientador do primeiro grau de jurisdição, no sentido de se manter a eficiência dos trabalhos prestados nas unidades de primeiro grau. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? E como enxerga o futuro da Justiça do Trabalho em Goiás? A relação é a melhor possível. Aliás, desde a instalação do nosso tribunal, eu nunca tive notícia de algum problema de relacionamento com o público externo. O público interno nem se fala, mas o nosso tribunal, que sempre foi muito classificado de um tribunal exógeno, né, que sempre trabalha para o público externo, sempre teve um excelente relacionamento com todos aqueles que laboram aqui, Ministério Público, advogados, enfim, trabalhadores, empregadores. Seu relacionamento sempre foi o melhor possível. É um tribunal muito humano, muito justo, e eu acho que o nosso tribunal, o futuro vai ser sempre esse, um futuro de harmonia, de convivência pacífica entre todos que laboram aqui. É um tribunal eficiente, é um tribunal que atende bem as partes, que atende bem os advogados,
Então eu acho que o nosso tribunal está muito bem situado aí nesse cenário. Em 2012, entrou em vigor no TRT de Goiás o PJE, visando a continuidade da modernização tecnológica do judiciário, redução de custos e a celeridade dos processos. Ferramenta implantada através de um projeto que se iniciou no CNJ e que tem causado muita polêmica. Como servidor que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? A ideia da criação de uma ferramenta única para todo esse trabalho é uma ideia muito interessante, né? Se a gente pensar no nosso público externo, principalmente no advogado, para ele vai ser sempre interessante que onde quer que ele vá no judiciário trabalhista a nível nacional, ele encontre sempre a mesma forma de consulta, né, o mesmo sistema. Isso facilita muito para o público externo, portanto essa ideia é bastante interessante. No nosso tribunal em particular, nós passamos por alguns problemas no início do PJE, até porque nós tínhamos um sistema já informatizado muito eficiente e mais completo à época da instalação do PJE do que o sistema atual. Nós tínhamos um sistema de administração judicial, o SAJ 18, que ainda funciona em algumas varas do trabalho, e era um sistema adaptado, customizado para as nossas necessidades. E o PJE é um sistema que ainda necessita de aperfeiçoamento. Ele vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda não é um sistema completo como a gente tinha. Então, para nós, ou para alguns, pode, a princípio, ter parecido até um retrocesso. Mas eu acredito que, com o tempo, o PJE vai se tornar um sistema eficiente, único em todo esse trabalho, e vai se revelar uma ferramenta importante para todos. Para alguns tribunais que não tinham um sistema eficiente, para esses tribunais já não houve resistência alguma. O PJE foi muito bem recebido, porque eles praticamente migraram do processo físico para o processo digital, para o processo eletrônico. E nós já tínhamos o processo digital. Então essa foi a grande diferença do nosso tribunal. Mas evidentemente que é um obstáculo superável. Ninguém vai usar isso como desculpa aqui no tribunal para a perda de qualidade dos nossos trabalhos. Dificuldades nós tivemos e estamos tendo com o PJE. Isso é fato, não tem como contestar. Mas estamos sabendo enfrentar essas dificuldades. Assim como nós enfrentamos, como conseguimos deixar o nosso sistema antigo como um sistema ideal. Então eu acho que isso é uma questão de tempo. Enfrentamos dificuldades, mas com certeza vamos saber superá-las. O estado de Goiás ainda não faz parte dos considerados grandes centros do nosso país. No entanto, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Eu esperava. Eu vim para o estado de Goiás em 1989, exatamente no dia 16 de outubro de 89, quando já estavam sendo montados os preparativos para a instalação da Junta de Conciliação e Julgamento de Tumbiara, que foi instalada dia 20 de outubro de 89, e eu já percebia que era um estado próspero. Quando vim para Goiânia, em 93, na administração do desembargador Maldonado, eu já decidi aqui ficar, porque acreditava muito no crescimento, não só da cidade de Goiânia, como no estado de Goiás. Já havia notícias de que o estado estava em crescimento, era um estado próspero, e deu no que deu. Chegamos ao que está hoje, um estado grande, um estado reconhecido a nível nacional, e que só tende a crescer mais. Então, para mim, não foi nenhuma surpresa, já era esperado esse crescimento do estado de Goiás. Você acabou de nos falar sobre o crescimento do estado e o crescimento do TRT. Vocês esperavam que, diante das dificuldades enfrentadas no início e hoje, como ele está consolidado, você esperava que chegasse nesse nível? Esperava também, pois o crescimento do estado de Goiás, e principalmente o crescimento do potencial econômico do estado, acaba influenciando diretamente no crescimento também da Justiça do Trabalho. Né? Quanto mais empregos aparecem, quanto mais indústrias se instalam no estado de Goiás, é natural que se aumente também a demanda processual no judiciário trabalhista. Então eu entendo que isso é uma consequência.
uma consequência de um Estado próspero, que vem crescendo cada dia mais e, inevitavelmente, a nossa demanda processual também crescerá, como vem crescendo desde a instalação. Eu disse inicialmente que apenas 10 anos nós tivemos triplicada a nossa demanda processual, mas desde a instalação do tribunal esse número é muito maior e tende a crescer. Por isso que a Justiça do Trabalho, o nosso grande desafio é se preparar também para esse crescimento, sem perder a qualidade e a celeridade dos serviços prestados. A Justiça do Trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado, que sempre dá maior ganho de causa aos trabalhadores. Por que há essa sensação na sociedade e por que a Justiça do Trabalho se difere tanto da Justiça comum? A diferença com a Justiça comum é o fato da Justiça do Trabalho ser uma justiça especializada. Ela detém melhor estrutura, provavelmente um corpo funcional mais preparado, e por isso ela se destaca e é uma justiça mais eficiente. A questão do empregado, de ser acusado às vezes de uma justiça pró-empregado, é uma questão até cultural, né? Como eu disse, infelizmente no Brasil hoje ainda se tem notícia de trabalho escravo, e eu acho que é perfeitamente compreensível que pelo menos a maioria dos trabalhadores que busquem o judiciário trabalhista tem algum direito lesado. Então é natural que a maioria das causas culmine no favorecimento ao empregado. Não favorecimento, reconhecimento de direitos, né? Não é normal a gente imaginar que a cada 10 pessoas que procuram o judiciário trabalhista, 9 não têm algum direito a receber. É exatamente o contrário. Então acho que isso é uma consequência, né? O que deve haver, na realidade, no empresariado, é um trabalho preventivo, né, para evitar que, cessando aquele vínculo trabalhista, que o empregado venha procurar o judiciário, né? Há muito desconhecimento por parte do empresariado com relação à legislação trabalhista. Então acaba que a Justiça do Trabalho acaba sofrendo às vezes esse preconceito. Mas é uma questão cultural, como eu te disse. A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso? Se deve ao fato dela ter sido sempre, ao longo dos anos, bem estruturada. Não só o TRT de Goiás, mas todos os tribunais se aperfeiçoaram, acompanharam a evolução tecnológica, né, sempre buscaram os melhores recursos, né, sempre teve um corpo funcional qualificado, né, que sempre submetido a um difícil concurso público, um nível excelente de magistrados, pessoas comprometidas. Então é o conjunto disso tudo que torna o judiciário trabalhista um ramo destacado dentro do judiciário nacional. A Justiça do Trabalho também conseguiu esse reconhecimento a nível nacional e chegou a ter, não sei hoje qual é o orçamento da Justiça do Trabalho como um todo, mas eu me recordo que quando passei pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tinha o 8º maior orçamento da República. E se ela conseguiu este êxito, é porque ela é uma justiça eficiente. Que hoje todos nós sabemos que nós trabalhamos hoje com um modelo de orçamento programa, que é um orçamento que também contabiliza os dados de produtividade do tribunal. Ou seja, se o orçamento hoje para ser majorado, é preciso que o tribunal demonstre a necessidade com números, com eficiência. E o nosso tribunal, aliás, o Judiciário Trabalhista como um todo, sempre demonstrou. Então eu acho também que isso é um reconhecimento a nível nacional da eficiência da Justiça do Trabalho. Marcelo Marques, a partir de suas experiências, que palavra deixaria a um servidor que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Eu sempre tive a honra de ser convidado para o curso assim, de formação inicial dos servidores que ingressam na Justiça do Trabalho por concurso público. Eu sempre tenho dito a eles que acreditem na Justiça do Trabalho. Que digo também, às vezes, nessas palestras que a gente faz para as pessoas que estão cursando direito, as faculdades, que a Justiça do Trabalho é uma justiça diferenciada porque aqui colhe-se resultados rapidamente. Então é uma justiça em que a resposta é rápida, é uma justiça que reconhece o esforço dos servidores, é uma justiça onde o servidor sempre é reconhecido, sempre
bastante elogiado e ressaltado a importância desse corpo funcional. Então eu sempre repasso isso para as pessoas que entram no nosso trabalho, que eles estão entrando num lugar em que eles vão se sentir bem, que eles vão saber que o serviço deles está não só sendo bem prestado, mas que está rendendo frutos, né, para aqueles que buscam o judiciário trabalhista. Então é uma sensação de dever cumprido. Eu acho que é isso que motiva a gente a trabalhar e que atrai muita gente para esse ramo. Marcelo Marques, o nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores. O senhor concorda com essa afirmativa? Ou mais ainda, apontaria outros fatores? Concordo plenamente. De fato, dos grandes responsáveis pelo êxito que o nosso tribunal tem hoje, o reconhecimento nacional, são as administrações anteriores, e principalmente a continuidade dessas administrações. Nada se começa do zero aqui no tribunal. Tudo é aproveitado e bem aproveitado das administrações anteriores. É um trabalho coletivo entre magistrados e entre os servidores que participam também da administração. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários administradores e sempre pude ver essa continuidade administrativa. Isso é muito importante para o sucesso do tribunal, para a consolidação como um tribunal eficiente dentro do cenário local e até mesmo a nível nacional. E eu diria, sem sombra de dúvida, que esse é um dos motivos de maior importância, maior relevância para que o nosso tribunal seja o que ele é hoje. Nem apontaria tantos outros motivos assim. Que a continuidade administrativa, aliada à capacidade dos magistrados e dos servidores, é que torna um tribunal eficiente como ele é hoje. Então eu acho que isso é fundamental importância. Como o senhor vê a definição do CNJ e CSJT de metas aos tribunais? O CNJ é um órgão que existe há pouco tempo. É um órgão que tem tido um reconhecimento a nível nacional. É um órgão que procura valorizar o poder judiciário, né? É um órgão que sabe que o poder judiciário deve prestar contas à sociedade. E a criação dessas metas tem esse objetivo, né? Dar celeridade ao judiciário como um todo. Evidentemente que a Justiça do Trabalho está um passo à frente dos demais ramos do Poder Judiciário, mas a ideia, o que se pretende com isso, com a fixação de metas, é atender bem o jurisdicionado. Não tem outra razão de ser. E a Justiça do Trabalho tem, pelo menos na maioria das metas, tido êxito no cumprimento delas. Tanto é que as metas para a Justiça do Trabalho são diferenciadas das metas colocadas para a Justiça Comum, por exemplo. São metas mais curtas, né, com prazos menores, dada a eficiência da Justiça do Trabalho. Então eu acho que o CNJ atua muito bem nesse ponto. Houve um incremento, um aumento no trabalho dos tribunais para o cumprimento dessas metas, exige a criação de novas secretarias, um corpo funcional mais qualificado, mas tudo isso é voltado para o aperfeiçoamento das atividades, para uma prestação judicial de melhor qualidade. Eu acho perfeitamente válido e acho que o CNJ, nesse ponto, tem cumprido muito bem o seu papel. Enquanto servidor, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Eu tenho muitas coisas na minha memória que foram inclusive passadas pelo meu pai. Eu acho que fatos inusitados mesmo aconteceram com os pioneiros da Justiça do Trabalho, que é o caso do meu pai, né? Eu já tive o privilégio de, quando entrei na Justiça do Trabalho, pegar uma Justiça do Trabalho já mais estruturada. Evidentemente que passei por situações inusitadas, mas eu acho que as melhores histórias estão com aqueles que participaram da inauguração da Justiça do Trabalho nessa região, na região centro-oeste, digamos assim, né? E eu me lembro de ocasiões, por exemplo, em que histórias em que meu pai conta de que eles tinham que descer do Ministério do Trabalho para atender os reclamantes na rua, no gramado do Ministério. Montava-se ali uma mesa embaixo da árvore para fazer a termação verbal, tamanha procura de trabalhadores pela Justiça do Trabalho, que era totalmente insuficiente o espaço físico cedido pelo Ministério do Trabalho para atender, né?
Então são fatos como esse, em que uma junta de conciliação e julgamento, na época dos anos 60 em Brasília, tinha mais de 5.000 processos autuados por ano, e a maioria deles todos por atermação verbal, né, dada a carência de funcionários da própria estrutura. Então são esses fatos assim, que eu considero assim, os mais relevantes para a história da Justiça do Trabalho. Eu acho que isso mostra a diferença, né, da Justiça do Trabalho, o crescimento da Justiça do Trabalho em pouco tempo de existência, né, para a evolução da 10ª região, da 18ª região, né, da Justiça do Trabalho. Então eu acho que eu me lembro assim, de mais inusitado como história da Justiça do Trabalho são as histórias que eu colhi daqueles que foram os pioneiros aqui no estado de Goiás e também na capital federal. Marcelo Marques, a escola judicial tem um papel fundamental que é aproximar os magistrados e servidores dos conhecimentos necessários à prestação jurisdicional célere e de qualidade. Na sua opinião, qual a importância da formação inicial e continuada para os magistrados e servidores? É de fundamental importância, e isso tem reflexo, inclusive, na nossa atividade correcional. A gente pôde sentir, desde a criação da Escola Nacional da Magistratura e das escolas judiciais no âmbito dos tribunais regionais, uma melhora significativa na prestação jurisdicional. Os juízes mais antigos sempre reclamavam de que eles não tinham uma preparação inicial para exercer a magistratura. Eles faziam um concurso público, tomavam posse e já eram, digamos assim, jogados numa vara para fazer audiências pesadas, situações difíceis, embaraçosas até de serem resolvidas para aquele juiz que ainda era inexperiente. E eu acho que foi uma ideia brilhante a criação das escolas, porque o juiz durante um bom período, preparado para o exercício da magistratura, bem capacitado, orientado por magistrados que já atuam há mais tempo na magistratura trabalhista, de forma que quando ele efetivamente começa a atuar, ele já atua mais seguro, ele já tem uma bagagem, e isso evidentemente tem reflexos positivos na prestação jurisdicional. E a Corregedoria acompanha isso de perto por ocasião das correções periódicas, especialmente nos processos de vitaliciamento. E a gente vê uma evolução muito grande dos juízes que participam desse processo. Então, eu acho que isso foi uma brilhante ideia e os frutos são os melhores possíveis. Marcelo Marques, a escritora de memória, Esmeralda Santiago, diz em um dos seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Como o senhor vê a questão da preservação da memória através do projeto de história oral do TRT? De suma importância. Eu também concordo perfeitamente nessa ideia de resgatar a história do tribunal. Eu acho que o tribunal deu alguns passos importantes nos últimos anos, né? Especialmente quando nós comemoramos os 20 anos de existência do tribunal, onde foram colocados até mesmo dentro de uma caixa vários objetos para serem resgatados, abertos daqui a 20 anos. Então, o nosso tribunal carecia mesmo de um trabalho desse. Havia muitos registros históricos isolados nas mãos de alguns magistrados já aposentados e servidores, e o tribunal deveria, há muito tempo, já ter tomado atitude de consolidar isso num documento histórico importante. Eu acho que o nosso tribunal tem uma história muito bonita, né? Uma história de continuidade daquele trabalho que foi feito no início da capital federal, um trabalho que foi iniciado inclusive pela 3ª região, com sede em Belo Horizonte, tem uma história muito bonita com essas regiões. Eu acho que isso precisa realmente ser resgatado e valorizado. Eu vejo com muita importância esse trabalho. Marcelo Marques, que pergunta não foi feita nessa entrevista e que o senhor gostaria que eu a fizesse? Eu acredito que a abordagem foi muito boa. Eu acredito que, de certa forma, posso ter contribuído com essa história da Justiça do Trabalho. Afinal de contas, eu completei aqui 31 anos de Justiça do Trabalho. Me sinto feliz de trabalhar aqui no tribunal. Sempre fui muito valorizado e recompensado. Sempre vi na Justiça do Trabalho uma justiça eficiente. Participei de vários momentos de satisfação do trabalhador em
em receber com celeridade os seus direitos, né? Tivemos momentos históricos aqui na Justiça do Trabalho, como o pagamento de precatórios do Estado de Goiás, onde eu me recordo de ver pessoas idosas aqui, que já desesperançosas em receber esse crédito, recebendo o seu crédito através do convênio que foi firmado com o Estado de Goiás, uma satisfação, teve muito choro, muito abraço entre os antigos companheiros, foram momentos assim de satisfação, são momentos como esse que a gente percebe que vale cada vez mais a pena vestir a camisa do tribunal. No mais, eu acho que o tema foi muito bem abordado, a entrevista bem abordada, eu acredito que não tem mais nada a dizer a respeito disso, não. Quem é Marcelo Marques de Matos, na opinião de Marcelo Marques de Matos? Eu sou, como eu disse, vim de uma família de mineiros, né? Eu acho que eu tenho um pouco do estilo do mineiro, né? Sou um pouco tímido, um pouco quieto, né? Me considero uma pessoa que gosta de fazer, gosta de trabalhar aqui, mas isso não é novidade, porque isso eu vejo com todos os servidores que trabalham aqui na Justiça do Trabalho. Sou uma pessoa simples, uma pessoa que gosta de família, tenho 3 filhos, que uma convivência muito harmônica com a minha esposa, com a minha família, graças a Deus. Então eu me vejo hoje uma pessoa realizada, feliz, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que eu sonhei de fazer, e me sinto uma pessoa totalmente realizada. Marcelo Marques, o que é a vida? A vida é, primeiramente, saber viver com a família. Eu acho que a família é tudo na vida. Quem não tem família ou quem está longe dela não é uma pessoa feliz. E a vida é você fazer o que gosta, ao lado da família, tendo o apoio da família, fazer um serviço que você se sinta útil, tentar fazer alguma coisa que seja alguma coisa que você possa servir ao próximo, ajudar ao próximo de alguma forma. Eu acho que a pessoa que consegue trilhar esse caminho é uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Então, é o que eu penso da vida. A Escola Judicial, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região, lhe agradece pelos seus valiosos depoimentos. E eu quem agradeço e me sinto muito honrado de participar desse momento histórico para o Tribunal.